Amém, meus irmãos? Essa palavra te abençoou, amém? Muito boa. O texto que eu vou usar é 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. O tema que foi proposto, o tema é: tenha espírito de ousadia. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. O texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Senhor, em nome de Jesus, nós temos aqui a Tua palavra, que é viva e eficaz. Pregar a Tua palavra é uma missão, Senhor, nobre, mas nós fazemos com muito temor. Então, como tem sido nas mensagens anteriores, peço que a Tua graça me envolva neste momento, de maneira, Deus, que eu contribua também aqui, ou não atrapalhe o mover do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema aqui é: tenha espírito de ousadia. Vamos falar juntos? Tenha espírito de ousadia. Então, quando o pastor propôs, eu percebi que a frase, o espírito, está com letra maiúscula. Então ele já fez de propósito. Então, espírito aqui é o Espírito Santo. Ousadia é firmeza para falar, agir segundo a vontade divina. Então, espírito é o Espírito Santo. Ousadia é firmeza para falar, para agir, para fazer algo segundo a vontade divina. Então, ousadia no Velho Testamento e no Novo Testamento é quando eu faço algo, quando eu desenvolvo algum tipo de processo de acordo com a vontade divina, de acordo com a vontade de Deus. Então, o texto que nós lemos revela um personagem bastante ousado, um personagem que não estava imbuído de uma ousadia natural, porque há uma diferença entre a ousadia natural e a ousadia espiritual. Davi, então, o texto diz que Davi foi ungido pelo Senhor. Em uma sala, Davi não havia sido convidado, mas Davi foi chamado para estar em uma sala e foi ungido por Samuel. Interessante observar que em Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué, Deus estava falando para Josué ter ousadia, mas não uma ousadia natural, porque se fosse contar
com a ousadia natural, Josué não conseguiria desenvolver o seu ministério. E no Novo Testamento, no capítulo 4 de Atos, o texto diz que os discípulos pregavam com ousadia e as pessoas ficavam admiradas. Mas essa ousadia dos discípulos não foi uma ousadia física, humana, inata. Foi uma ousadia dada pelo Espírito. Então, quando você se envolve com a obra, quando você se envolve com Deus, automaticamente Deus vai te dar esta ousadia. Fazer a obra de Deus, para fazê-la, tem que ter essa ousadia do Espírito. Essa semana, que foi uma semana de jejum, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa bastante encrencada. Pensa numa pessoa encrencada. Mas é interessante observar que eu não fiz de acordo com uma ousadia inata, até porque eu não a tenho. Mas é interessante que eu fui dominante, porque estava no propósito com Deus. Então eu fui dominante. O indivíduo ficou assim, sem argumentos, porque Deus me deu uma autoridade, Deus me deu uma ousadia que não é explicável numa lógica humana. Mas a ousadia que Deus deu naquele momento, colocando as palavras, foi uma ousadia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então observem que a igreja precisa desta ousadia. Ninguém vai conseguir fazer a obra, ninguém vai conseguir desenvolver ministério usando as capacidades inatas. Porque todas as vezes que nós usamos a ousadia natural, nós estamos fadados ao fracasso. Mas quando eu uso a ousadia do Espírito, tudo dá certo. Às vezes você está numa encrenca terrível, se sentindo incapaz, mas fica tranquilo, que o Espírito está na casa. E se você trouxe a boca desta noite, usa ela para dar glória a Deus. Então observa, meus irmãos, que Davi não está falando aqui com Golias baseado nas suas capacidades. Inclusive não tinha. Porque o que Golias fala com Davi, observa que Golias e Saul desacreditou. O Golias zombou do Davi. O texto diz que ele vai dizer: eu sou algum cão para você vir com um pedaço de madeira para cima de mim? Depois o Saul vai chamá-lo de inexperiente. Mas inexperiente não é no sentido de que não tinha experiência com Deus, porque ele está chamando Davi de inexperiente, mas Davi, na sua relação com Deus, que ainda não era pública, Davi tinha experiências com Deus. Então quando ele diz que Davi não tem experiência, Davi vai dizer o seguinte para ele na sequência: olha, eu matei um urso. E mais o que? Leão. Então observa que ele não era alguém, entre aspas, confiável, mas tinha experiências com Deus. Porque para ter experiências com Deus, não precisa de idade e nem tempo de igreja. Porque unção de Deus não tem como critério idade. Tem como critério
a disposição do coração. Aleluia. E se você tem disposição nesta noite, o Espírito de Deus está te dando ousadia. Mas é ousadia para você profetizar. Não é ousadia para você usar para outro fim. É ousadia para você usar na tua casa. Para você usar com o teu esposo. Para você usar no seu trabalho. Aí quando você se perceber, o Espírito está te envolvendo e está te dando autoridade e ousadia. Então a proposta desta noite aqui é ousadia no Espírito. Porque há uma diferença. Ousadia natural. Tem gente que é ousado. Teve um período desse atrás aí que eu fui dar uma de ousado, mas natural. Deu errado. Eu fui dar uma de ousado, eu vou ousar. Aí deu ruim. Teve uma vez que várias pessoas me falaram para investir no negócio. E às vezes um bom conselho não quer dizer que Deus está na casa. Aí então eu acreditei naquela palavra. Aí vai eu investir, fiz uma força feroz. Irmão, que frustração. Porque quando a gente faz de acordo com as nossas capacidades, dá ruim. Mas Deus está falando com você aqui nesta noite. Você vai sair por aquelas portas com a ousadia do céu. De forma que quando você chegar em casa, o que você falar vai ser o próprio Deus falando através de você. Mas observa que, para a gente finalizar aqui, que Davi aqui, meus irmãos, está falando no espírito de ousadia. Quando ele se dirige ao gigante, ao Golias, ele está falando a fala no espírito de ousadia. Então, Davi fala no espírito de ousadia. Porque, de certa forma, o descrédito a ele atribuído, em uma perspectiva humana, tinha sentido. Porque às vezes somos incapazes de realizar algo. De fato, somos incapazes de fazer algo. Às vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios, principalmente quando Deus nos chama para fazer algo. E de certa forma é bom que sintamos esta incapacidade, porque quando você se sente incapaz, você está apto para ser usado por Deus. Aleluia. Lembra do Sócrates, quando ele fala que ele queria levar os gregos ao ambiente da ignorância? Levar os gregos ao ambiente da ignorância era abrir uma porta para os gregos absorver conhecimento, adquirir conhecimento. E às vezes, quando nós nos sentimos incapazes, é uma porta aberta para o Espírito nos abençoar e nos usar. Então observa que quem é usado no Espírito não usa a armadura do Saul. Quem é ousado no Espírito não usa a armadura do Saul. Porque a armadura do Saul não cabe no ambiente que é puramente espiritual. Em um ambiente espiritual não cabe armas físicas. Não cabe então armas humanas. Quando ele coloca aquela armadura, o que ele faz? Tira isso daqui. Porque ele sabia que nas suas experiências era ele Deus. Ele nunca dependeu de uma espada. Ele nunca dependeu de uma arma sofisticada.
Porque Davi aprendeu a usar as armas de Deus. Então, quem é ousado, quem tem o Espírito de Deus, a ousadia de Deus, usa as armas do céu. Também, Davi, a ousadia do Espírito supera o descrédito. Ousadia no Espírito é para momentos específicos e momentos pontuais. Vamos nos pôr de pé, só temos 10 minutos. Ousadia no Espírito é para momentos pontuais. Qual o sentido da ousadia no Espírito? É para momentos pontuais, momentos decisivos. Ousadia no Espírito é para momentos específicos. É para aquele momento onde você se encontra em uma circunstância contrária. Aí o Espírito vem até você. Aí você é ousado para resolver determinados processos. E a ousadia no Espírito tem composição. Para quem é ousado no Espírito, tem uma composição. Para quem é ousado no Espírito, tem uma música. Qual foi a música do Davi? Saul venceu milhares. Qual foi o hino? Saul venceu milhares. E Davi? 10 milhares. Por que 10 milhares? Porque estava sobre ele a ousadia do Espírito. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Receba nesta noite essa palavra profética sobre a tua vida. Vou ter uma composição para você. O Espírito de Deus tem uma música para você nesta noite. Se o Espírito está em você e está nesta noite, porque eu não acredito que todos que estejam aqui não estejam nesta noite recebendo de Deus uma unção diferente. Tem sobre você nesta noite o Espírito da ousadia de Deus, e você vai cantar um hino de louvor, e todos vão dizer: você venceu 10 milhares. Vamos orar nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, queremos esta ousadia que estava sobre a vida do Davi. Senhor, nesta noite nós queremos nesta noite que esta ousadia nos capacite para fazer a tua obra, nos capacite para encarar aquele grande desafio. Meu Deus, nós queremos a ousadia nesta noite do Espírito para fazer a tua obra melhor, para sermos uma igreja melhor, para sermos, ó Deus, um marido melhor, para sermos um membro da igreja missionária Maranata melhor. Nós queremos o teu Espírito. Às vezes nos sentimos incapazes. Deus nos chama para a obra e nós nos sentimos incapazes. Mas o Espírito de Deus está falando nesta hora: foi eu que chamei. Aleluia. Se Deus chamou, Ele garante. Aleluia. Não importa se tem experiência numa ótica humana ou não. O que importa é a unção que está sobre você. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, misericórdia e graça, e nos envolva de maneira que sejamos abençoados com muita ousadia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Todos digam amém.